Marina, vê lá quanto é que é. Are you ready? Antes de darmos início a esta apresentação, queremos agradecer e mencionar as pessoas que estão na organização deste evento e... aos nossos patrocinadores, Restaurante Meia de Gelo, ao Sana Silver Coast Hotel, ao Oceão, IPL, ao Apoio Centro de Artes Caldas da Rainha e Clube de Criativos de Portugal, à Susana Rodrigues e Rui Leal, da direção da ESAT das Caldas da Rainha. Aos professores António Costa, Miguel Macedo e Paulo Silva, que coordenaram outra vez... Podem fazer uma onda também, se quiser. À equipa organizadora das exposições, Cândida Oliveira, Renata Paula, Anabela Noites, Daniela Matos, Nadine Fialho e Ana Gaspar. Aos organizadores da Feira de Autores, Alexandra Barbosa, Leonor Almeida e Ricardo Dantas. Às garçonetes do nosso snack bar, Soraya Henriques, Mariana Madeira e Maria Morna. Ao tema e design gráfico desenvolvido pela Leonor Almeida, Marta Almeida e Miguel Cardoso. À gestão de conteúdos online e fotografia, Joana Macedo e Ana Chumbinha. À equipa de produção gráfica, Anabela Gomes, David Oliveira, João Carola, Maria Marcelina e César Filipe. Aos nossos operadores de câmaras e um especial agradecimento pelo intenso apoio de Anabela Monteiro, da Vera Gonçalves, do Ricardo Jesus e do Paulo Costa, do Sérgio Dantas, do Daniel, do Emanuel e do Sr. Fernando. E ainda ao Bruno Reis, ao Tiago Batista e à professora Ana Romana. E claro, aos docentes e aos alunos que se disponibilizaram para estar aqui hoje e todos os outros dias para verem o comunicar. E não se pode esquecer das apresentadoras de Maria Guilas e a Marcelsa. Oh Marcelsa, onde é que tu estás? Os próximos são os Royal Estúdio. Ninguém... São um estúdio crescido no Porto, influenciado no hábito de jogo entre ruas preenchidas de tipografia, onde a sua abordagem tem uma expressão sólida no reino do mercado. Desenvolvendo soluções de design que se impõem nas outras ações gráficas, onde a singularidade lidera a sua linha constante de trabalho. Bem-vindo, João Castro, e passamos à sua Isto é uma piada. É Royal. É Royal, gelatina Royal. Temos o ferro total. Podem aproveitar para utilizar aqui esta hashtag e tirar uma selfie, se quiserem, comigo. Eu tiro convosco. Done. Não, vou passar aqui à primeiro. E começamos aqui a contar a história disto. Eu, entretanto, já vou explicar porque é que eu estou aqui sozinho, porque é que não estou com mais gente e como é que isto funciona como estúdio e plural e com um S no final do Royal e Pessoa, para passar a ser pessoas. Mas, antes disso, quero contar um bocadinho de história. Acho que é mais interessante contarmos histórias e passar por alguns momentos. Eu vou andar sempre aqui a saltar um bocado peripatético, aqui de um lado para o outro, a saltitar do palco, que não consigo estar quieto nunca. E espero transmitir isso aqui por várias coisas. Vou começar com um bocadinho de história, vamos passar por alguns momentos, vou-vos contar outras histórias, mas acima de tudo também quero transmitir, no final, e antes disto tudo, que eu não levo isto assim tão a sério, sinceramente.
A sério, é tudo uma brincadeira. Podem ter calma. Toda a história começa com alguma brincadeira, um bocadinho de sedução também. Todos os projetos também têm esse lado de romance que nunca nos podemos esquecer, entre nós, entre o cliente, entre o projeto. Esta história toda, comigo, mais do que qualquer outra coisa, começa sempre com momentos felizes e momentos super infelizes. Há dias em que um gajo acorda e diz: epá, vamos controlar isto tudo, todos os projetos, até o final do dia, vai ser o melhor projeto de sempre, isto tem que ser forte. E vou dar aulas antes de começar a projetar e vou ter com os alunos e dizer: oh, pessoal, antes de começarmos a aula, hoje, quem é que acordou com vontade de comer o mundo? Quem é que acordou com vontade de comer o mundo? Hoje. Só gelatina. Depois há outros dias em que um gajo acorda de manhã e diz: epá, a sério, mais uma aula, as aulas ainda não acabaram, vou ter que aturar os alunos, vou ter que aturar mais um cliente. Pronto, na prática, o que acontece aqui é como qualquer namoro, se pensarem sobre isso. Há dias em que querem mesmo estar com ela, há outros dias em que aturá-la, sai daqui. Não fica bem. Esta história toda começou antes de designers de qualquer coisa. Eu estava a dizer que não levo isto tão a sério porque eu acho, muito sinceramente, que podia ser designer como podia, se o meu interesse, e acho que todos os designers se devem sentir assim, antes de serem designers, podiam ser qualquer coisa, ok? E antes de eu querer ser designer, eu queria preocupar-me com íons, com cationes, queria preocupar-me com como é que uma adenina e uma tiamina combinadas fazem o ácido ribonucleico e o que é isso do ADN, ok? E como é que passamos de um momento para o outro. Até que, a dada altura, depois de ter entrado em Biologia e ter entrado bem e de ter andado por lá e de ter passado o meu secundário todo a pensar em Biologia e nestas coisas todas que estava para aqui a falar, e gosto imenso disto ainda, mas a dada altura conheci uma miúda. E como todas as pessoas, precisam de ter motivos de conversa. Mas eu, na altura, não percebia nada do que é que ela gostava. Sei que ela não gostava disto e que era designer. Então, se calhar, eu tenho que descobrir qualquer coisa para falar de design, a dada altura. Como é que eu posso construir isto? Outra das coisas que eu acabei por descobrir ao falar com ela é que ela também não gostava de metal e eu era todo, man, yeah, e o caralho, chegava ao final do dia a ouvir Iron Maiden e Slayer, fuck the world, vamos destruir tudo, todos, o mundo não presta, as pessoas não prestam, eu quero provar sangue. Essa era a ideia. E ela também não gostava disto. E também não percebia nada de biologia. Ela gostava destes gajos, Mind the Gap, ela gostava de Dilema. Fogo. Este pessoal dizia assim: man, estamos todos gordos, mas estamos todos gordos, o quê, mano? Eu estou mesmo fit, estás a gozar, não estou gordo. Eu não quero estar gordo, eu não percebia nada de que é que era ser feito. Mas a dada altura, estes momentos que nos tornam felizes, e entretanto eu já volto aqui à PlayStation, tinham que ser substituídos por outras coisas que nos tornam infelizes. E pensando em design, na prática, também é um bocadinho assim. Se há dias em que estamos a trabalhar para um concerto brutal de música, que nós adoramos a banda, há outros dias em que temos que nos preocupar com a estratégia de marketing de uma empresa que quer promover coisas de make-up, por exemplo. E eu que não percebo nada de make-up, tenho que encontrar tanto interesse e criar um projeto tão bom para make-up como para o concerto que eu adoro, ou para a comunicação do concerto, mais do que um cartaz. Eu acho que o projeto não termina só no cartaz. Mas precisava de arranjar aqui um espaço entre... Então, afinal, como é que eu falo com ela se eu não gosto nada do que ela faz? Mas eu gosto dela. Pronto. Descobri, então, a dada altura, quando eu era miúdo, que aí num 5º, 6º ano, havia uma coisa que me dava um sucesso tremendo com as miúdas na altura, que era o facto de eu gostar de grafite. Na altura eu não fazia. Eu ontem andei aqui um bocadinho pela noite nas Caldas, não andei muito, mas descobri que isto está tudo pintado, e é mesmo altamente. Gostei. Cheguei aqui à escola e vi ali uma tag pintada no muro qualquer que está apagada e que dizia Vulto no canto. Eu não sei quem é o Vulto, nunca falei com ele, mas se ele estiver aqui, props, Vulto é brutal, de qualquer forma. Ainda assim, eu jogava PlayStation e de PlayStation eu percebia, colado ali a jogar, percebia. A dada altura percebi-me que mais do que jogar, eu não percebo nada de skate, não percebo nada de BMX, nunca gostei muito de skate, nunca gostei muito de BMX, nada dessas coisas, mas ao jogar isto que eu gostava e ficava colado, olhar nos mapazinhos, onde um gajo andava por lá, a saltar nas paredes e fazer estas coisas, tinha grafos lá pintado. E eu lembro-me bem, no meu 6º ano, fazer pause no jogo, para estas coisas ficarem paradas, e eu com um caderninho copiava as letras que apareciam nas paredes disto. E quando eu comecei a ouvir Mind the Gap, comecei a perceber que afinal grafite também se relaciona com isto, e de grafite eu percebia. E eu também me lembrava que por essa altura, como eu sabia desenhar letrinhas,
dava alto sucesso nas carteiras da escola, nas secretárias. A miúda que estava à frente, virava-se para ela, passa-me aqui a tua mão. E punha assim a mão atrás. Como é que te chamas? Eu chamo-me, sei lá, eu chamo-me Rita. Ok, Rita, fixe. Espera, deixa ficar aqui a mão um bocadinho. Seguras na mão, desenhas, Rita e não sei o quê. E pronto, tinha algum sucesso, isso era divertido. Então descobri que, bem, mais do que grafo e estas coisas todas, tenho que ir descobrir o que é hip-hop. E para mim hip-hop não era nenhuma grande cultura, era abrir o Kazaa, o Emul e o C++ aqui em baixo. Que era uma cena fixe, que eu na altura descobri que afinal gostava do C++, mais do que o Kazaa ou o Emul, porque para chegar às salas onde se pode fazer download tinhas que escrever linhas de código. E eu na altura gostei desta questão de ter que andar a escrever linhas de código. Era divertido, teres que escrever código para fazer um download ilegal. Estavas a construir para desconstruir. Era gira esta ideia, mas de qualquer forma, hip-hop para mim era música brasileira, por isso é que diz ali sertanejo, a brincar, era grande tanga, até que eu percebi que houve um dia em que eu ia para Aveiro, para os meus ADNs e para as minhas células e não sei o quê, com a ambição, para aí desde o 10º ano, de fazer coisas super estúpidas, mas a brincar era esta anedota que sintetizava a biologia, que já era um goal, era um objetivo definido. Eu andava em biologia porque queria criar um mundo melhor, de qualquer forma, para fazer coisas realmente, meter mãos ao laboratório e criar algo novo. E uma das coisas novas que eu lembro de uma conversa parva, mas que ainda assim era um objetivo fixe, podia ser criar algo tão simples quanto amendoins sem casca. Já pensaram como é estúpido? Estamos aqui numa cena toda de café e é fixe. Quando estamos entre amigos, comer termossos não incomoda muito, é só o termoço entra. Mas se tivermos amendoins descascados, estamos sempre a conversar e estamos sempre a comer os amendoins. Mas se os amendoins tiverem casca, temos sempre que parar para comer. E para tirar a casca, e para tirar a segunda casca e comer aquilo. Era uma laçada do caraças. O meu objetivo em biologia, a dada altura, era conseguir criar alguma coisa, tipo amendoins sem casca ou assim. Mas, como estas coisas e como todas as paixões não se podem levar a brincar e temos que, a dada altura, entrar mais fundo, não é? Para conseguirmos contar mais histórias, para conseguir ser mais apaixonados e contar mais envolvência, não me bastava estar em casa, a olhar para o meu computador e a sacar Mind the Gap. Eu vi coisas que eu não gostava para falar do 901 que saía de Ramalde e ia para não sei onde e o Presto fazia essas coisas. Ou outro writer qualquer, outro MC qualquer, que não era a minha cena. Mas isto do grafo era fixe. Então eu resolvi, se ambas as duas têm medo, tinham medo de colar cartazes na rua, eu não tinha medo de andar a colar cartazes na rua, assim, à cara podre, gigante, no meio de uma praça, estás a ver? Ou ir para Barcelona e no meio da Gran Via de Barcelona, que é uma via que passa sempre montes de gente, chegar lá, à meia da noite, com um cartaz do tamanho do Mupi, que em casa parece gigante e na rua parece pequenininho, com a raça de quero ter isto na rua. E para fazeres grafo ou fazeres street art, ou seja o que for, a única maneira que tu tens de abrir um Mupi, das duas uma. Ou fazes uma chave que abre um Mupi, ou vais ter com um Mupi, seguras o cantinho do Mupi e fazes pau, e aquela merda rebenta. E para ti, na altura, foi isso que eu fiz. Acho que não se pode dizer palavrões aqui. Mas, então, envolvi muito mais com isso. E passei a descobrir que isso, afinal, me fazia feliz. E que, afinal, esta cena do hip-hop, afinal, podia ser divertido, independentemente de eu gostar ou não gostar da música, levou-me a ter uma expressão gráfica. E agora, muitos anos mais tarde, porque eu, entretanto, já deixei de fazer grafo, estamos a falar de coisas que têm, para aí, 8 anos, isto que se passa aqui. Levou algum tempo a dominar, a conseguir fazer estas cenas em grafo, só com uma latinha, nada de digital. Mas uma das coisas que eu acabei por me aperceber que isto é realmente uma mais-valia é que tu passas 1, 2, 3, 4 anos a tentar construir e desconstruir letras e depois quando chegas a design, chegas à conclusão, quando estás a trabalhar um cartaz e um prof te fala em tipografia e as pessoas têm medo de destruir letrinhas, mas tu passaste a tua vida a construir novas letras, a tornar as letras ilegíveis e isso, a criar composições pelo prazer do desenho, pelo prazer da forma, pelo prazer só da composição. E no meio disso tudo, aprendeste também o que é teamwork, que agora se chama teamwork, na altura chamava-se só ir curtir, em que tu ias para a rua com mais 6 gajos e ao final de um dia, às, 3 da manhã ou às 6 da tarde, chegavas a casa que vieste de um churrasco, divertiste, bebeste uns copos, falaste com o pessoal e fizeste uma peça que é 3 vezes ou 4 o teu tamanho, que é uma sensação brutal. É mais ou menos a mesma sensação de tu fazeres um cartaz no teu computador e quando sais para a rua, descobres que esse cartaz está em todos os lados, todos os mupis, todas as telas, ou uma tela de 30 metros, e percebes que afinal não é assim tão diferente aquilo que fazias quando eras miúdo, numa parede, com aquilo que fazes como designer, enquanto designer com um computadorzinho.
Daí que isto fazia-me feliz. E, como todos os momentos felizes, tens que ter mais momentos felizes. Isto para dizer que, a dada altura, houve um dia, era isso que eu estava a contar, que estava no meu comboio, desde Gaia a Aveiro, e a olhar para as estações, e a olhar para as coisas que estavam lá pintadas, eu comecei-me a sentir, não era só pelo amor nem pelo romance, também foi, mas não foi só por aí. Comecei-me a sentir cada vez mais deslocado dos laboratórios e das batas, e não era propriamente pela roupa, mas comecei-me a sentir deslocado das batas e da ideia de ter de ficar fechado num laboratório a testar uma ideia repetidamente até conseguir resultados, que mais tarde acabei por descobrir que design também tem muito disso, ficares repetidamente à procura de resultados e bem, e para um resultado final, e dar resposta a um problema concreto, ou seja, entre ciência e design há muito mais do que artes no meio, mas o que me levou a design foi artes, mas não artes, mas sim grave. E isso foi divertido, porque a dada altura, nesse dia, quando cheguei à biologia, entrei na primeira aula e foi súbito. O professor começou a falar, comecei a pensar, e o instante de decisão foi tão simples quanto pegar na mochila e meter às costas. Adeus. Para sempre. Talvez. Pelo menos até hoje. Adeus para sempre. Comecei a decidir fazer outras coisas, continuei a pintar, sim senhor, percebi que precisava de arranjar alguma coisa para colmatar a minha sede de curiosidade. Cheguei à faculdade de design, no fundo, e descobri que havia duas pessoas, uma que se relacionava com design, que era o que eu acabei por começar por descobrir que gostava, mas que tudo isto também estava relacionado com graf e com aquilo que eu gostava. E com a música que eu não gostava e que passei a tentar descobrir um bocadinho mais. O que me começou a fazer gostar mais de música foi um senhor chamado João Faria, conhecem? Da Drop, Ganda Drop, que foi meu professor. Ia falar com ele, eu acabei por descobrir que a Drop também fazia cenas para Mind the Gap e fez montes de trabalhos para montes de músicos, e para eu perceber até que ponto, porque essa também é uma boa relação que se tem que ter com tudo. Ou pelo menos que eu tenho. A minha postura é assim. Meu cliente quer dizer isto. Tu consegues dizer isso? Se tu consegues dizer, deixa-me dizê-lo por ti. Se tu não sabes o que estás a vender, desaparece da minha frente. Porque eu não quero tanto saber de design, como também não quero saber de coisas que não têm futuro. E a postura agora é esta. Na altura, a postura era, se o meu professor me dizia uma coisa, deixa-me ver se ele tem algo que sustenta o que está a contar. Porque se ele me está a contar histórias, eu gosto muito das ideias, não gosto do trabalho, tenho um tipo de respeito, adoro as ideias. Se eu gosto muito das ideias e adoro o trabalho, então tenho um respeito muito mais profundo. E acabei por descobrir que afinal dava para ser feliz e a fazer álbuns de Mind the Gap e a ser uma pessoa muito mais profunda do que Mind the Gap. E a investigar um bocadinho mais, agora o meu grande amigo X, o Shmega, mas na altura era sempre um ídolo, descobri que o Shmega fazia coisas incríveis para bandas horríveis em hip-hop. Conhecem o Shmega? Pronto, quem não conhece, shmega.com, e ele tem um site novo e tudo agora, também é divertido. Também pensava um bocadinho mais à frente. Enquanto o Faria para estes álbuns, não sei se por orçamento ou se por vontade, desenhava mais gráficos, Shmega, por vontade, desenhava mais packaging. E na altura, agora, acho que o trabalho musical dele não é tão interessante. Também acho que não tem tanto nervo na coisa, se calhar também não tem tanto gosto. Se calhar, como todos os romances, já teve os seus pontos altos e agora quer-se afastar um bocadinho. Não estou a falar mal do Shmega, estou a falar de toda a gente. Eu gosto, tenho tendência para exagerar algumas coisas. Mas, enquanto estava a preparar esta conferência, apercebi-me que, se calhar era fixe mostrar algo como uma esfera de influência. E lembrei-me, estava a pensar nestas coisas, de quando era mais miúdo e onde é que estou agora e com quem é que eu já trabalhei agora e o que é que eu gostava de fazer na altura. E, na altura, Graf, uma das grandes referências, não da segunda vaga, ou seja, não da vaga da paixão, mas da primeira, aquela vaga que desenhava desenhos nas mãos das miúdas para falar com elas. E nessa vaga, estamos na altura de modems de 56K, em que os meus pais me permitiam ir à internet 1 hora por semana. Lembram-se dessa altura? Aquilo era tão chato, era tão lento e só tinhas 1 hora por semana. É melhor fazê-la valer a pena. Nessa hora por semana, eu ia a vários sites, entretanto, a dada altura descobri aqui o Art Crimes. E o Art Crimes tinha uma cena muito fixe. Foi o primeiro momento que me fez perceber que, afinal, uma coisa tão local quanto fazeres alguma coisa numa parede ou veres o teu jogo na tua televisão, era tão global que podia, ainda assim, na altura de modems de 56K, estar no mundo inteiro. Então tínhamos 50 e tal páginas de graf em África, na Nigéria, no Senegal. Se começássemos a ir para a Europa, se começássemos a ir para Paris, se começássemos a ir para o Porto, onde eu vivia, tinha grafos que eu já conhecia e que nunca tinha visto fotografados, ao mesmo nível de um Coupe em Nova Iorque.
fez-me perceber que isto, afinal, é um bocadinho mais divertido do que trabalhar em genética. Anos mais tarde pensei nisso. Mas esta era a minha referência na altura, era um mapa. Na altura em que a internet era responsive. Agora a internet voltou a ser responsive, mas a dada altura a internet, não sei como, deixou de ser responsive. Lembram-se? Com os flashes, as coisas tinham os ecrãs. Mas na altura em que as coisas eram assim, isto era responsive, porque podiam abrir num iPad e a coisa funcionava. Hoje, a janela podia ser assim ao gigante, o site continua lá. É responsive, é fixe. De qualquer maneira, isto são geekalices agora. Mas se eu tinha na altura paredes para ver em todo o mundo, cheguei à conclusão, quando estava a preparar esta conferência, que a minha esfera de influência, neste momento, enquanto estúdio, passou por aqui. Eu pus aqui o X nos sítios para onde eu já trabalhei diretamente. Indiretamente, acho que já trabalhei para mais uns quantos. Mas diretamente, não pus um por projeto, pus só por localidade. Trabalhar para Lisboa, trabalhar para o Porto, trabalhar para Barcelona, trabalhar em Itália, trabalhar para a Turquia, trabalhar para o Kuwait, fazer umas coisas para Nova Iorque, umas coisas para a Califórnia. Isto dá-te uma envergadura muito grande. Se por um lado te faz perceber que por um gostozinho tu fizeste um trabalhão, eu gosto sempre de pensar que em todas as relações, como em design, que em todos os projetos de design, ou mesmo em design, como em todas as relações, tu também podes ter aquele dia em que já estás farto de pensar em cartazes, em que já estás farto de ter o mesmo tipo de conversas, estás farto das mesmas viagens, às mesmas casas, e estás farto das mesmas pessoas, e aquilo que me dá a liberdade de ter trabalho neste sítio todo é a mesma liberdade que me diz assim, até amanhã. E essa é a atitude que eu acho que é interessante no meu portfólio. Quando eu gosto do meu portfólio, é a atitude que eu acho que é detestável quando eu odeio o portfólio do trabalho. Mas eu acho que é essa a essência, no fundo, de conseguires trabalhar. É conseguires pôr a alma naquilo que gostas. E se há dias em que estás encantado com a tua alma, há dias em que tens um ego e o trabalho é grande, se há dias que estás desgostado com qualquer coisa, a tua alma está baixinha e o trabalho não presta. E that's fine, está tudo. Não há problema com isso. Mas eu acho que no final é isso que te transporta para um certo arrojo. Para salientar isto, eu já vou falar dos projetos, a dada altura. Mas, avançando um bocadinho... eu já devia estar neste slide agora. Já não estava a falar do mundo. Estava a falar do sítio. Acho que é esta acumulação de ideias que te traz trabalho, que te traz emoção também. Esta ligeireza que eu acho que também temos que dar a assuntos sérios, a dada altura, que também te faz construir um corpo de trabalho fixe. Se às vezes vais conquistar o mundo de manhã, como eu vos pedi hoje, há dias em que pelo Natal, se calhar é o último Natal em que trabalhas na coisa. Se calhar é o último Natal em que tu existes. Houve uma ideia, uma vez, ou melhor, este tipo de gráficos começaram a surgir, o trabalho já tinha sido desenvolvido e pronto, havia uma data de trabalho. Mas o ano passado, e aí convido-vos a fazerem parte dessa viagem comigo, não tem a ver com paixão, tem a ver com passado, normal. O ano passado, por volta desta altura, na verdade, por volta de 20 e tal de abril, aconteceu-me uma coisa que poderia ser trágica, mas não foi. E eu acho que foi uma bênção. Uma bênção. Foi uma coisa muito boa que aconteceu. Poderia ter sido trágica. Houve um dia que, no meio destas paixões, das relações, de conhecer pessoas, de conversar com pessoas, de ter conversas, de ser entusiasmante e não sei o quê, cheguei a casa e pá, está uma noite tão fixe, vou dar uma volta, peguei na minha moto, fui dar uma volta, quando passei por uma curva, a moto enfiou-se lá e eu caí, parti o maxilar, dia a seguir, acordo no hospital, tive um traumatismo craniano e fez-me perceber, pá, eu podia ter morrido, mano. Eu podia ter morrido. E aquilo que eu estava preocupado ontem era com a entrega que eu tenho hoje. E hoje eu não estou-me a cagar para a entrega. E não vou entregar nada durante 3 semanas. E fez-me perceber que às vezes as coisas têm limites e que andar bêbado com ideias é maravilhoso se tu souberes que a dada altura podes parar de andar bêbado com as ideias e abandonar o jogo. E é isso que te dá algum prazer, porque permite-te gerir as coisas todas. Então este tipo de projetos e de autopromoção surgiu quando eu percebi esta atitude, que afinal as coisas não são assim, apesar dos projetos serem sérios. Atenção, eu não quero com esta conferência que vocês se esqueçam que, para mim, design não são bons desenhos. Se fossem bons desenhos, toda a gente saía da faculdade a desenhar muito bem e a fazer design, todo tipo de design, muito bem. Mas, salvaguardando tudo isto que eu estou a dizer, há uma ideia muito inata que é: vocês, se design fosse desenhar, toda a gente vos ensinava a desenhar melhor do mundo. Mas ninguém vos pode ensinar a pensar, ok? E é a pensar que trazem o sumo para os vossos projetos. O conceito, o mood board,
construir uma estratégia antes de começarem a trabalhar, perceber exatamente aquilo que querem dizer, para quem é que querem dizer, qual é o público, o que é que o público acha, o que é que o cliente quer, quais são os gostos pessoais, no meio disto tudo o que é que vocês querem desenvolver e ainda assim têm que conseguir responder a todos os profiles de pessoas que andam a tirar ao projeto e o projeto só é bom se colmatar isso tudo. Não estou a dizer que os projetos todos conseguem fazer isso sempre, e os meus sem dúvida que não, imagino, mas quero com isto dizer que no meio deste processo todo, que deve ser super denso, não se devem esquecer que tem que se divertir. E estes projetos são pura diversão. São aqueles projetos que a dada altura te fazem sentir tão bem porque tens uma atitude tão lateral e são os mesmos projetos que noutra altura achas que, é esta atitude que eu estou a dizer. A dada altura podem abandoná-los completamente, porque o mundo afinal não faz assim tão sentido. E se a dada altura, nessa noite, não tivesse seguido o rumo de eventos, o meu maxilar não tivesse ido ao sítio, eu hoje não estava aqui. Mas pensando sumariamente sobre isso tudo, também qual é o mal? O mal era para vocês, para mim eu estava fixe, acho eu. Estava todo drogadão num sítio qualquer. Isto para dizer que aquilo que eu vos estou a contar são ideias, vocês podem achar que eu estou a exagerar. Há aqui uma pasta que está escondida só para não me roubarem projetos, mas eu sou transparente, podem perguntar quais eram. Que é esta pasta que está aqui escondida. Que é uma pasta que se estivesse ali... vocês conseguem ler. Clientes, em cima. Tem a lista dos clientes e os projetinhos todos que estão a ser feitos. Os que estão a verde, posso avançar já, que são os que estão em desenvolvimento. Neste momento, estão a ser trabalhados. Ou seja, se eu tivesse que dar um nome a este slide, era o slide das preocupações. É aquele slide em que tu acordas de manhã e estás a pensar em tudo isto que estás a fazer. Estes dois são os mais importantes. Eu ponho aspas, já vão perceber porquê. Este é cliente work, aquele que paga as contas ao final do mês. Este aqui é outro tipo de cliente, que são as aulas na faculdade, que eu dou, que também pagam as contas ao final do mês. Eu pus nos cantos, e a ver estão as coisas quentes neste momento, as coisas quentes, mas nos cantos estão as coisas quentes e importantes que te pagam a renda ao final do mês. O que eu pus a branco aqui, e o que está lá em cima, e o que está aqui a meio, são os projetos de nervo, os projetos onde a nossa alma está. Estes aqui são, vocês conseguem ler, publicações web random, liga-se completamente ali ao trabalho das nossas amigas que estiveram aqui antes, ambas as duas. Todo o trabalho é brutal e é um trabalho de alma. Esse é o trabalho principal. O segundo trabalho principal são as colaborações. Aqueles que vos permitem explorar as vossas emoções e as vossas paixões à vontade. Aqueles projetos com orçamentos zero ou com orçamentos 1000, independentemente de tudo, mas que vos deixam trabalhar aquilo que interessa. Este projeto não está em nenhum destes. Esta conferência está numa pasta chamada Conferências, que eu não trouxe. Mas, que eu não pus aqui. Mas a dada altura, entre os clientes, que é trabalho para fazer todos os dias, entre as publicações web random, que é trabalho para fazer todos os dias, entre as aulas, que é trabalho para fazer todos os dias, entre as exposições, que é trabalho para fazer de vez em quando surgem colaborações, e entre aquelas pastas lá em cima, ainda há tempo. O que é que são estas pastas aqui em cima? Vocês conseguem ler, mais ou menos. Circles Generator, Test 2, não sei o quê, Crash, qualquer coisa. Aquilo, no fundo, é uma pasta chamada Exploração de Software, que eu também acho importante. Isto para me levar à próxima ideia. Isto são as publicações web random, onde eu, em parte, me meto a alma, onde, em parte, eu a deixo de fora. Não é assim tão importante o trabalho, mas acho que é aquilo que acaba por te identificar. Mas isto para dizer que, a dada altura, este é um dos ditos trabalhos das exposições. Uma coisa alimenta a outra. Ou seja, os projetos de alma alimentam os projetos de cliente. Para chegar aqui, este é um projeto de cliente, que é uma exposição. É um projeto de cliente a custo zero, que era um projeto engraçado, que está mais ou menos em desenvolvimento. Devem ter visto isto há pouco tempo, um e o outro. O da esquerda, isto aqui é um projeto que eu posso contextualizá-lo muito rápido. Não vou passar grande tempo a falar de projetos a não ser de um, a dada altura, mas porque tem uma história bué da fixe no final. Este aqui é um projeto que surge sob o nome Soirée Graphique. Então recebo um e-mail, acordo um dia, e no e-mail leio Tom Pfizer. E o Tom Pfizer convida-te a fazer um cartaz para uma coisa chamada Soirée Graphique, que no final vai estar exposta na Comet, na Suíça, que é uma galeria de arte, acho eu, não sei muito bem. E ele diz assim, faz um cartaz em formato F1. Para já fui ver o que era o formato F1, que eu não conhecia, e depois disse-lhe, mas faça um cartaz sobre o quê? Faz um cartaz. Faz um cartaz de quê? E ele disse, faz um cartaz sobre o que tu quiseres. Que isso ainda melhor, então, agora ainda estamos melhor. Não, mas ele disse, a ideia
o designer faz um cartaz. Depois desses cartazes, entregamos o cartaz a um artista gráfico, a.k.a. fotógrafo / digital photographer, aqueles que fazem fotografia em Photoshop ou qualquer coisa, mas no fundo tem a ver com um lado mais plástico da coisa, por isso, no primeiro ponto, há um designer que sem briefing faz um cartaz, outro artista que sem briefing faz uma reinterpretação do cartaz e no final, sem explicar nada, vai tudo exposto para a Comet na Suíça. Eu disse, isso é uma ideia fixe. Um gajo na Suíça fala com um rapaz em Portugal, que faz um trabalho sem explicação para dar a outro artista qualquer no resto do mundo e no final vai estar exposto na Comet. Ninguém se vai entender aqui no meio. Então porquê que eu não faço um cartaz, numa língua que eu não percebo nada? Em japonês. Sempre quis fazer cartaz em japonês, toca fazer um cartaz em japonês. E foi isso que eu fiz. Isto é uma brincadeira, mas no fundo é a alma que está aqui. No fundo, todo o projeto ninguém se entende. Tudo o que está aqui em japonês é Lorem Ipsum, para começar. A não ser o que diz no meio. E se andarem à procura do que é que diz no meio, o manifesto diz, eu não sei falar japonês muito bem. Eu achei isto fixe. Pronto. Então esta foi a entrega foi recebida com toda a graça. A dada altura achei que esta ideia era engraçada, mas o briefing que eu agora fui eu que lhe pus não estava bem completo. Porque apesar de ninguém perceber, só não percebia o cartaz se conseguir perceber algo do que está lá escrito. Para quem não perceber o que está lá escrito, acaba por não perceber o cartaz, acha que está alguma coisa escrita ou qualquer coisa. Por isso eu resolvi destruir o cartaz inteiro, fiz um segundo take em cima do primeiro, por diversão, a ideia de acentuar a desconstrução e de acentuar o facto de não se dizer nada, e tornei o cartaz elegível e voltei a mandar, recebido com aplausos, muito obrigado pelo cartaz. Pronto, fixe. Agora vem o artista plástico não perceber nada do processo e fazer algo que eu estou curioso para ver, deve ser fixe. Isto para dizer que trabalhos random levam a trabalhos de exposição, que podem levar a trabalhos para exposição, que podem ter a mesma atitude do primeiro, random, e no meio destas experiências todas, às vezes também temos trabalhos para clientes, que são pagos. Neste caso, o João Oliveira pediu-me para promover a fonte dele. Trabalho a sério. E eu pensei, a tua fonte é brutal. Conhecem a fonte? É Porte Vintage. Conhecem o João Oliveira? On Repeat Studios. Não. É um gajo brutal, de qualquer forma. Fez uma fonte a Porte Vintage. A Porte Vintage é esta, sem tirar nem pôr, que está ali no quê e que está aqui nestas formas de letras. Eu achei que podia fazer um cartaz só com a Porte Vintage, mas a Porte Vintage é incrível a fonte. É um trabalho mesmo muito, muito bom. Tem todo o conjunto, Open Type Features, escreve em maiúsculas, minúsculas, a fonte muda e é incrível toda a maneira como constrói, tem sempre a mesma linguagem, é sempre meia de idô, meia sem contar a história e de qualquer forma tem um grande problema que é ou é uma fonte para cartaz ou então é elegível, por causa como todas as DIDONs em parte acaba por acontecer. Eu devo confessar que não gosto nada das DIDONs, a não ser a altura em que elas são feitas, século XIX. Eu aceitei na mesma o início. Eu aceitei na mesma aqui a proposta e resolvi fazer. Primeiro fiz este e disse, tu recebeste um cartaz para promover uma fonte e não mostras praticamente a fonte, não pode ser. Então toca a pensar um bocadinho mais à frente no projeto. Nesse projeto achei que seria interessante se a fonte é Porte Vintage, se isto é vintage, mas o vintage da Porte é século XIX, se as DIDOs são do século XIX tem uma coisa brutal que nos permite não pensar na coisa toda, que é o Manifesto Futurista. Em Portugal há um gajo espetacular chamado Almada Negreiros, a fonte é portuguesa, vou pegar no Manifesto Futurista do Almada Negreiros, destruir esta porcaria toda e construir um cartaz. Pronto, e foi isso que aconteceu. Mas é um trabalho de nervo, mais uma vez, e voltou a acontecer. E o projeto voltou a ser bem aceito, o João adorou toda a irreverência e a coisa funcionou. E foi paga no final. Mas estamos a meio. Isto é só metade aqui da conferência. Agora vamos passar para outro tipo de coisas. Deixa-me só ver que horas são. E caraca, já passaram 40 minutos. Temos mais 40, mais ou menos. Não, mas isto para dizer que a alma deve alimentar o projeto deve viver da alma. Acho que temos que encontrar um bom romance entre as duas, temos que ser felizes às vezes, temos que ser miseráveis noutros dias e temos que conseguir criar aqui um bom equilíbrio. De qualquer forma, todo o trabalho que viram até agora é Royal Studio, mas é meu. Okay? João Castro, de qualquer forma. Para contextualizar um bocadinho o que é que se passa aqui, afinal, és tu ou és um estúdio, ou como é que isto funciona, o Royal é colaborativo. Na prática, há projetos em que eu sou designer do início ao fim, há outros projetos em que eu sou art director do início ao fim, não os desenho. Alguém desenha e eu ajudo,
nas ideias, depende muito dos clientes. É uma abordagem relativamente nova, não é nova, é aquela questão de que se vivemos num mundo global. Há uma coisa que eu devo dizer que este mês deixa-me um bocado triste, que foi o primeiro mês em que eu tive que dizer que não a projetos. Porque até agora, desde sempre que me pediram qualquer coisa, a pagar, a não pagar, não, se fosse a pagar muito mal, se fosse um cliente que à partida a coisa não ia andar para a frente, eu cortava mal pela raiz. Mas, por norma, todos os dias, tudo aquilo que me pedem, nem que seja um puto na faculdade, um aluno meu que me pede para fazer uma coisa qualquer, para ajudar a qualquer coisa, eu vou, 100%, sempre, a dizer que sim, que sim, que sim, que sim. Este mês senti-me mal porque tive que dizer que não. Porque esta coisa de dizer que sim a tudo também te faz sentir com que não tens tempo para fazer tudo, o que leva ao princípio do Royal, que é, se não tens tempo para fazer tudo, arranja alguém que te ajude e que seja muito bom e que trabalhe contigo para colaborar isso. Seja web designer, seja motion, seja outros designers noutros projetos. Daí o mistério, eventualmente. Estou aqui a representar o Royal, na maior parte dos projetos, às vezes trabalho sozinho, noutras não. Isto para dizer que às vezes a equipa tem 8 pessoas, outras vezes a equipa só tem uma. Sou eu. Mas eu acho que é uma boa cena, porque no fundo permite-te na mesma ter aquela ideia do início, que é, se eu depender de outras pessoas, eu não posso dizer bye-bye, até amanhã. Mas se for só eu, a dada altura fecho as portas e digo, pronto, agora vou fazer surf para a Turquia e pronto, eu não sei fazer surf, vou aprender. E começo a fazer qualquer coisa do género. O que me leva aqui a uma questão que eu acho que é essencial, que é, não sei se repararam, estamos a 50%, se foi o que eu disse. O que eu não disse foi isto aqui em baixo, que eu acho que é importante, que equaciona as coisas, que é, normalmente os projetos têm preços e normalmente viver tem um custo. E esta ideia, para mim, faz-me uma confusão tremenda, que eu não a compreendo. Como é que daquilo que eu vivo tem um preço e quando eu posso usufruir desse retorno, a minha vida não tem tempo. Então a minha vida tem um custo, que é o custo do projeto. E isso não faz sentido para mim. Então porquê é que não trocamos os verbos aqui? É essa a proposta principal que eu vos trago, que é trabalhem, 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 porque gostam, porque adoram, porque querem construir algo melhor para a Make-up Collection que eu falei há bocado, porque querem mesmo criar um mundo novo de maquilhagem na Turquia, ou na Turquia, estou sempre a falar na Turquia, não sei, foi o tico, mas têm um mundo novo de maquilhagem para criar no Kuwait, e é no Kuwait que vão criar esse mundo e andam obcecados com essa ideia. Isso, para mim, é viver. Mas, de qualquer forma, viver um projeto. Mas, de qualquer forma, tem que trocar os verbos. Se o projeto tiver um custo e se a nossa vida tiver um preço, nós damos uma primazia ao preço. E se o preço da minha vida não são euros, mas são experiências, e se a minha namorada ou a minha mãe ou um amigo meu teve uma doença ou faz anos no sábado, a prioridade é ir aos anos. Não é por eu ter um deadline de segunda-feira que tenho que deixar de ir aos anos. Mano, fogo. Os anos acontecem uma vez, ok? O projeto pode ser adiado, mano. O problema é que os clientes normalmente acham que não. Mas às vezes temos que ter aqui uma conversa interessante entre quem é que manda ou quem é que precisa, porque se por um lado eles precisam, por outro lado eles não têm aquilo que tu tens, que é o como fazer. Por isso temos que encontrar aqui um bom equilíbrio. Temos que saber viver e temos que saber equilibrar tudo. Por isso eu proponho-vos esse é o maior arroz de hoje, é darem um preço à vossa vida e darem um custo. Este preço não tem euros, tem o preço de tudo, é o mais importante, e os projetos são o custo, é aquilo que vos permite fazer ou não, de acordo a poderem viver o resto. Para contar esta história, ou para viver um bocadinho desta história, trago aqui uma história que é engraçada. Um amor engraçado. Começou com, não sei se viram esta imagem, isto é uma história recente, foi em dezembro. Eu fui à Suíça a convite. Mas antes de ir à Suíça a convite havia um projeto que era este, e vou-vos guiar agora, porque eu acho que também... Eu pensei para mim, quando estava a fazer esta conferência, vais dar uma conferência sobre design, mas não falas de design. Estás farto de design, não falas de design. Fala de coisas, fala de amor, fala de afetos, fala de paixão, fala de violência, fala de grafo. Não falas de grafo, grafo tem a ver com gráficos. Mas depois achei que também precisava trazer um bocadinho de um lado mais técnico à coisa. Então, um projeto. É o único projeto que eu vou trazer aqui passo a passo, mas vou passar por ele um bocadinho rápido. Este projeto começa aqui, não começa no outro lado qualquer. Ou seja, começa com um e-mail a dizer queremos que tu faças parte de um livro para um colecionador privado na Suíça. Este colecionador privado tem obras de arte de montes de artistas diferentes. Uns são de fotografia, outros são de escultura, outros são de pintura. Várias coisas completamente diferentes. São 70 artistas. Nós queremos que tu faças uma spread de introdução para um deles. A resposta minha foi,
Porquê fazer spread de introdução para um deles se eu não posso fazer as outras? Porque é que só querem uma? Se isto é um livro, é um sistema. Se é um sistema, é em identidade. Estava a pensar mal. Porque a cena era muito mais fixe do que isso. A ideia é, temos 70 artistas que são diferentes, completamente diferentes uns dos outros. Podemos convidar aqui 70 designers que são completamente diferentes uns dos outros. Cada um deles interpreta um e no final fazemos um livro. E isso é pá, fixe, altamente, bota. E então o projeto começou. Ao começar, também havia aquelas coisas, deadlines foram aferidos, o budget da coisa foi aferida, essa dupla página, no fundo, não era bem trabalho editorial, era mais de ilustração, ficou acordado de ser pago cerca de $100. Eu disse, pá, what the fuck, não é demasiado, mas acho que é engraçado, o projeto é fixe, toca a fazer. $100 pagos a partir da Suíça, por isso da Suíça vai para os Estados Unidos, porque devem ter lá uma conta ou qualquer coisa, não quis perguntar muito. Desses dólares são convertidos para euros, estes $100 passam a ser 65 ou 70 euros, ainda assim acho que vale a pena. E eu disse, sim senhor, toca a fazer o projeto. A primeira fase do projeto, aferi a ideia, percebi o artista, interpretei a cena dele. A cena do artista deste era um pintor realmente, era uma espécie de semi-pop art com renascentismo misturado, ou seja, eu não trouxe aqui nenhum trabalho dele, porque também achei que não era pertinente, eu queria falar do meu processo, mas a ideia, o que ele fazia era várias representações de ídolos contemporâneos, Katy Perry, Kanye West, esse tipo de personalidades, não é uma coisa nova, mas desenhava-as assim ao estilo de Renascença, apesar de estar a trabalhar com artistas pop, e no meio disto tudo era tão transparente, a dica do projeto era tão transparente, que às vezes ele deixava grelhas de construção presentes na obra, mas mais do que deixar a grelha de construção presente na obra, desenhava sempre a moldura, nunca emoldurava os trabalhos, fazia a moldura mesmo, ser parte da obra. Se às vezes era pintura, outras partes era escultura, e eu achei isso fixe. Então, toca a fazer um projeto em que a transparência do editorial passa para a frente. Então, grelhas de construção ficam visíveis, trabalha-se com elas. As grelhas de construção constroem uma moldura para a caixa de texto, então trabalha-se com essa moldura e torna-se isso evidente. Foi a ideia. Apresentei a ideia está fixe, apresentei o mood board bota, então toca a construir o projeto. Primeiro construí grelhas, como a ideia é ser bastante clássica, fui, claro, como qualquer designer, enfiar o nariz no Bringhurst, não é? Nas normas de estilo tipográfico, descobrir afinal que tipo de grelhas é que são clássicas, o que é que pode ser contemporâneo daqui, como é que podemos construir qualquer coisa nova, como grelhas clássicas, ainda por cima porque o livro tinha um formato que eu sinceramente acho muito estúpido, é quase quadrado, não é quadrado, um bocadinho mais horizontal e é deste tamanho. Pronto, toca a dar ordem a isto, começar a construir grelhas, começar a tornar as grelhas transparentes, inserir o texto, trabalhar legibilidade, trabalhar mesmo de forma clássica. Como é que eu consigo ter uma mancha de texto direitinha, em alemão, que tem palavras gigantes, de maneira a não ficar aqui cheio de espaços brancos, de maneira a ter um interlinhamento controlado, de maneira a que não seja chato para o utilizador ler, porque estar a saltar linhas demasiadas vezes é cansativo, porque estar a ler uma linha bué da grande faz com que tu não leias a seguinte, sem teres que te lembrar o que é que dizia antes, o que também é cansativo. Por isso, trabalhei bastante aqui o lado editorial da coisa, para que ficasse bem. Havia outra sedução no projeto todo, que era o facto de ter caracteres cirílicos e estar escrito em alemão. E disse, pá, com caracteres cirílicos e com alemão, isto é altamente. Então, bota. Caracteres cirílicos estão aqui, alemão, comecei a desconstruir as formas, pronto. Passando processo a processo, a coisa começa a construir-se. Isto é a página da esquerda, tudo equilibrado de acordo. Esta é a página da direita, sobrepondo a página da esquerda à página da direita, as duas relacionam-se direitinho. Estão casadas e no final dá um spread, qualquer coisa, deu isto na altura. Não sei se já mostrei este projeto ou não. Não é pelo projeto que eu trago este processo todo. É mais porque, ao construir a ilustração, este acaba por ser o meu processo normal. Pensar numa ideia primeiro, definir a estratégia para a coisa, pensar no mood board segundo, aprovar essa ideia, construir nervo em cima disso e demonstrar gráficos. Pronto. E no final são estes os gráficos. Eu tento que não haja muitos intermédios entre mim ou nós e o cliente, porque muitas vezes, quanto mais intermédios, se tu não acabas a tua ideia até ao fim, às vezes tens que começar a cortá-la antes dela sequer ter nascido, e isso pode dar um projeto que no final não funciona muito bem. Ou pelo menos não é a tua visão, e pode ser o pior dos dois, porque há uma falha de comunicação. De qualquer forma, mais um salto. De qualquer forma, este projeto acabou aqui, quando num e-mail eu recebi esta cena de João, adorámos a tua ilustração de qualquer forma, continuamos a construir, o livro está produzido, já temos isto feito, vai haver um lançamento do livro na Suíça, queres vir? Quero.
pagamos-te a viagem, pagamos-te o alojamento, ida e volta, pagamos-te o alojamento lá também, para ti e para uma acompanhante. Eu disse, epá, fixe, posso levar a minha paixão de há bocado, posso ir até à Suíça, curtir à grande, receber um livro que eu fiz, conhecer pessoas. E foi isso que aconteceu. Fui até lá, fomos à Suíça, conversámos, discutimos entre artistas e designers. Não estavam lá todos, infelizmente, mas estavam uns quantos. Posso trazer-vos aqui umas imagens das festas, da festa que foi um dia inteiro. Vocês já estão a ver a quantidade de bebida que há aqui? Estão a pensar bem comigo, estamos na Suíça, por isso estamos a falar em raclettes e estamos a falar em fondues. Coisa que eu não descobria, fondue na Suíça tem rum. Raclette na Suíça tem álcool. Tu comes muito pouco, é muito frio e tens imensa bebida a acompanhar o processo todo. Começámos a festa às 3 da tarde, acabámos a festa... Eu acabei a festa às 3 da manhã, mas acho que a festa acabou para aí às 6 ou 7 da manhã. Entretanto, temos aqui algumas imagens de tudo o que aconteceu. Por esse processo conheceram-se pessoas incríveis, conheceu-se o colecionador privado, que não está aqui, estava nesta mesa. Conheceu-se pessoal de Itália, aquele ali é o Marco, dos Tank Boys, um estúdio de Milão. Aqueles 2 risquinhos, isto é para provar que eu não estou a mentir, eu existo aqui. E para provar que há pessoas incríveis que nós acabamos por conhecer nestes sítios, está ali o Rafa Goicoechea, de Barcelona. Vocês já ouviram falar num projeto chamado 36 Days of Type? Uma cena em que aconteceu e acabou tipo, há um mês. Todos os dias trabalhar uma letra nova. Aquele Rafa é o promotor dessa ideia. Foi lá que eu o conheci. Em parte, como estávamos num ambiente também super colaborativo, houve o interesse de criar algo mais colaborativo. O Marco lembrou-se que já tinha feito esse projeto, por que não abrir a porta, por que não incentivar a ideia toda, por que não trabalhar com outros designers todos e criar um projeto. O projeto é dele, mas tem um input forte das nossas opiniões e das ideias e das conversas que tivemos lá e depois por e-mail e depois a coisa continuou. Daqui, temos mais um romance. Como todos os romances, temos dias que são de excessos e temos dias que são de quebra. Este dia foi incrível, quanto mais não seja, não era por tudo, porque o projeto é incrível, as pessoas são incríveis, mas porque a bebida também é incrível. E chegando ao final do dia, acabas a festa às 3 da manhã, sais da Suíça e não tens livro contigo. Não tens livro, entretanto o livro anda para a frente e para trás, ainda não chegou ao Porto, eu acho que nunca vai chegar. Havia 2 problemas no livro. Um que eu nunca cheguei a conhecer e outro que me aconteceu a mim. O que me aconteceu a mim é que a emoção foi tão grande durante o dia inteiro que tive que acabar a festa primeiro e não vi lançamento de livro nenhum. Fui à Suíça para um lançamento de um livro, 0 livro. E o segundo ponto, para outros, para o Rafa nomeadamente, é que nós tínhamos noção das dimensões do livro, que era mais ou menos assim por assim. Eu fiz prints no estúdio e tudo para ter a certeza do tamanho, para trabalhar o editorial de acordo, para ter a legibilidade certa. A coisa era mais ou menos assim, cada página, que daria um livro assim. A falar com o Rafa, concluí que cada página era deste tamanho, o que dá um livro em spread assim, e que é super pesado, não é? E que, como tal, a maior parte das pessoas não conseguiu levar no avião, teve que mandar por malas, essas coisas, pronto. Que é uma história gira. De qualquer forma, terminou assim. Mais um romance que eu acho que foi bem cumprido. Apesar de não ter tido o livro, foi um processo fixe em todo o caminho. O que nos traz a outras ideias, o que me fez ver, mais uma vez, que às vezes levar a sério as coisas é a atitude errada. Por muito certo que nós trabalhemos num projeto, a atitude errada pode ser estar a trabalhar tão certinho no projeto, que às vezes é interessante ter alguma descoberta. Eu não vou estressar demasiados projetos agora. Estamos mais ou menos na hora de terminar isto, mas daqui a bocado podemos conversar um bocado, ter algumas perguntas. Também já estou a ficar um bocado cansado. Mas esta ideia de que podemos trabalhar imenso um projeto, podemos nos apaixonar, desapaixonar, trabalhar ou não trabalhar e continuar a fazer as coisas que gostamos de fazer. E isso, em parte, também nos faz, quando temos outras propostas, poder levar à frente ideias que são super arrojadas. Isto aqui foi um evento pequenininho, não tem nada a ver com este de conversas, é muito mais conversas, com este de comunicar. Passo a vida a chamar isto de conversas, by the way. Comunicar design. É parecido, só que é feito pela ESAD lá de cima, só que é um evento pequenininho, porque, sei lá, acontece num dia, não tem esta envolvência toda, eu acho que não traz tanta gente tão interessante. É um evento mais pequeno, é um evento muito fixe por outras razões. Em vez de termos um gajo chato como eu a falar aqui, pai, durante 2 horas, se me deixassem, ou se me apetecesse, lá neste formato temos é dado a cada conferencista 6 minutos para falar,
Independentemente de ele ter dito ou ter dito muito pouco, ter dito muito ou pouquinho, a palavra é cortada, vem ao próximo. A ideia é um dia de excesso mesmo. 6, 6, 6, 6, 6, 6, sempre imensos minutos, sempre a contar histórias. É interessante poder cortar a palavra, é interessante, não é? Pelo lado do hate. Para já, neste tipo de eventos, eu estou sentado desse lado assim. O que é que ele está a dizer mal para eu poder falar mal disto? Se eu estivesse do vosso lado, estava a fazer a mesma coisa. O que é que ele está a dizer mal para eu poder falar mal dele? Este gajo não. É sempre aquela cena de que espiga disso. É sempre a writer. Quando tu vais pintar com um gajo que tu adoras, tu queres adorar o trabalho final e queres, acima de tudo, adorar o trabalho do teu amigo que está ao teu lado e a fazer uma coisa brutal. Mas também, no final, queres ter uma peça um bocadinho melhor do que a dele, para que ele tenha um bocadinho de inveja de ti. E eu acho que essa competição é sempre mais interessante. É fixe trazer isso para gráfico, é fixe trazer isso para design. É a minha postura quando vejo os portfólios, os vossos, o meu e o de outros no Behance, é este trabalho é brutal, o que é que ele fez mal? E aqui é um bocadinho igual, o que me leva... Ou seja, o professor Bartolo, que eu acho também é capaz de dar aulas aqui, disseram-me há pouco, convidam-me para fazer este projeto, o World Graphics Day, é tipo a comunicação do comunicar, só que como tudo, ou como muitos projetos, é pedido hoje porque tem que ser feito depois da manhã, porque era suposto estar feito depois da manhã já há 4 meses atrás, só que por drawbacks do processo, o pessoal que estava a trabalhar não fez isto muito bem, depois foi pedido a alunos, os alunos fizeram coisas que não eram bem o que era suposto, de repente precisavas ter uma ideia brutal e atirá-la e estar tudo publicado depois da manhã, ou seja, amanhã é para imprimir, hoje é para ter a ideia, começar, continuar e terminar o processo. E eu lembrei-me disto que estou para aqui a falar e pensei que, se pensarem bem, o que eu estou a dizer é que, e no fundo era a ideia disto tudo, era trazer para cima da mesa, para conferências de design, a ideia de que o designer é um ladrão. A brincar é um bocado. Ou seja, enquanto ambas as duas há bocado... Onde é que vocês estão? Estão aí? Bem, enquanto vocês há bocado estavam a falar, eu senti isso também, no fundo estão a roubar ideias, estão a roubar o espaço do bairro, estão a roubar a vossa rua e estão a torná-la vossa um bocadinho. Vocês são as heroínas da vossa rua naquele momento, porque estão a agir mal de propósito, ou seja, estão a roubar aquilo que é público para ser vosso e passa a ser vosso na mesma, em todo o processo é divertido. São tipo Bonnie and Clyde, estão a roubar, mas são as estrelas. Depois há os outros designers. Não sei bem quais, mas temos, por exemplo, um João Machado, que é um designer super histórico que fazia parte do evento, que é tipo superstar mesmo. E não sei quantos projetos é que ele roubou ou não, porque isto depois tem um jogo de negócio do caraças por trás, e eu não faço a mais pequena ideia, estou a especular. Mas há alturas em que roubamos, e eu próprio já o fiz, orçamentos mesmo grandes, de projetos super grandes, que são super desinteressantes. Eu roubo esse dinheiro todo para poder fazer projetos a custo zero, que são super fixe, porque me apetece. Ok? Dei muito mais nervo ao 36 Days of Type, que fiz todos os dias, só porque sim, do que em todos os projetos de cliente que eu tive nesse tempo, e tinha muitos. E outras vezes, tinha muitos também, não tinha demasiado, mas tinha alguns. E às vezes fazer a letra do 36 Type era feita às 2 da manhã. Era começada às 2 da manhã porque o dia foi longo e era terminada às 8 da manhã. Foi uma direta para fazer aquilo e depois há um projeto para fazer. O projeto que fazes a seguir não sai tão bem, como é óbvio. Se calhar também não interessa que saia assim também. Por isso, há esta postura de roubar aos ricos para dar aos pobres ou para dar aos projetos autopromovidos. Há a ideia dos superstars, há a ideia dos superstars, não, a ideia de joguinho, depois há a ideia do superstar. Pronto, no fundo foi trabalhar a ideia do ladrão, que é super arrojado para um evento, que é super arrojado com esta ideia de tornar as conversas de design uma conversa de café, que é super fixe, é arrojado. E eu acho que é disso que vive um projeto. Não acho que seja o melhor projeto de sempre, acho que a ideia é divertida. Mas mais do que trazer a ideia ou o projeto, trago a garra de o fazer, que eu acho que também acaba por ser divertido. Estou a dizer, estes são os projetos onde tu ofereces, eu devo dizer que estas conferências foram feitas assim, porque a ideia é fixe e toca a trabalhá-la, o que te deixa tornar para segundo plano outros projetos que são grandes, são pequenos, são bué grandes ou muito pequenininhos. Devo dizer que tem um atraso de publicação de projetos para aí de 1 ano ou 2. Outros projetos foram feitos há pouquinho tempo, foram publicados agora. Estou a falar, por exemplo, de estratégias de promoção para o Museu de Futebol Clube do Porto, que foi toda feita por mim, com uma equipa, com o Stray enquanto copywriter e com a Transformadora enquanto agência. Projeto gigante. Este eu não devia trazer, mas está a ser desenvolvido. Não sei se está a correr muito bem ou muito mal, porque não sei se está a correr muito bem ou muito mal, eu trouxe. Não sei. Está aqui o desenvolvimento de uma tinta assim. Depois há outros projetos que pelo caminho, Kanye West, Slim Cuts, outros convites de casamento para amigos, só porque
é um convite de casamentos para amigos, mas é tão legítimo quanto. Mada Fita, que é uma empresa de multimédia que está a nascer agora em Guimarães. Vício das Letras, que é um projetinho super divertido, que se faz com tanto afinco como se faz a campanha de promoção do Porto, e é nada mais do que um clube de arts and crafts, de avózinhas e de mães, que ao final do dia se juntam à volta de uma cena de galos de Barcelos para as desenhar e para fazer algo bonito. E a dada altura pedem-te a ti um cartaz para promoveres um evento destes, de hotelaria, de cerâmica e de coisas pequenininhas. E que, apesar do orçamento não ser grande, é fixe, porque no final tens também uma festa de lançamento, como se estivesses na Suíça. Mas esta festa de lançamento é feita numa bibliotecazinha de bairro, em que há uma miúda que passou o tempo inteiro na escola secundária a aprender uma coreografia qualquer para ir para lá, mostrá-la aos pais. E isso é tão delicioso enquanto bebes chá, enquanto comes um bolinho, que é tão mais fixe e é um pagamento tão muito maior, tão muito mais emocional, do que se calhar trabalhar para o Porto, em que ouves falar de coisas que são muito fixe. Atenção, não estou a dizer que o projeto correu mal, mas no final posso-vos dizer que foram 4 meses, todos os dias, 8 horas por dia, a trabalhar numa cena que no final saíram 3 cartazes para a rua e não foram as melhores versões. Por isso, pá, que se lixe, não é? Estes projetos acabam por dar muito mais prazer. Além de que te dão aquela noção de que houve 36 dias, que tu só não fizeste 4 letras porque tiveste 4 dias de viagem em Amsterdão. Foi a única razão pela qual tu não fazes letras. Ainda assim, enquanto estás em Amsterdão, estás de iPhone em riste. Não se esqueçam da hashtag, pessoal, há que tirar fotos, que eu gosto disto. Porque pediram-me uma fotografia para este evento e eu tive uma data de horas a pensar que fotografia é que mando, porque eu não tenho fotos nenhumas. Isto para dizer que nesses dias em Amsterdão, apesar de não poder desenhar as letras, andei sempre de iPhone na mão à procura do J, que era a letra desse dia, do K, que era a letra do dia a seguir, para fotografar e publicar. Qual não é o espanto, e aqui trago major props para toda a gente, em que todos os trabalhos que eu vi lá fora, os que fui vendo pelas Caldas a passar daqui, têm uma qualidade, pessoal, que vocês têm que elevar mesmo o ego. Lá em cima não se ouve falar disto, mas há muito material muito bom mesmo. Estou surpreendido, estou à espera do resto do dia aqui, para ver o que é que sai. Mesmo, mas isto para dizer o quê? Para dizer que enquanto estive lá, andei à procura de letras para fotografar e, sinceramente, só não publiquei porque não encontrei. What the fuck? Vais a Amsterdã e não encontras letras fixes? Estamos no fim. Eu vou-vos dar aqui algum espaço para conversarmos, se quiserem. Só para dizer que a soma do todo é isto. É o nervo que está por trás da coisa. É o nervo que está por trás da rainha e do desrespeito que tens à autoridade, para poderes pintar e para poderes fazer brincadeiras. Mas ainda assim, no final do dia, posso-vos dizer que eu estou aqui de coração cheio porque gosto. E estava nervoso enquanto estava ali sentado para ver o que é que eu ia dizer. E acho que vou sair daqui muito feliz, logo à noite. Mas... Mas amanhã, quando eu me deitar, eu tenho a certeza que vou estar super descontente. Não com o que aconteceu hoje, mas com o estado da nação atual. Eu devo-vos dizer que há dias em que eu ando de autocarro, olhar para todas as pessoas e pensar se calhar tu foste um erro da evolução. Tu não devias tu não devias estar aí. E no site? Não. E acabou. Obrigada, João. Nada. Perguntas? De certeza que há muitas. Bom dia. Eu reparei que muitos dos seus trabalhos têm a cruz. Então os trabalhos que têm, a maioria deles que têm são os free works, ou também há outros que usas referência gráfica, essa cruz? Sim. Se tem a cruz, se é tudo autopromovido ou não. Não é o nos free works como um elemento gráfico, não é uma assinatura, mas fica...
A cruz é um bocadinho híbrida. A maior parte dos trabalhos que têm a cruz como principal são autopromoção, mesmo. Outros trabalhos que tu encontras a cruz pequenininha no canto é tipo assinatura, em vez de fazer aquela coisa que eu acho horrível, porque diminui o ego gigante, de teres um cartaz muito grande e no cantinho, em tamanho 3D, em design por não sei o quê, eu normalmente, no meio dos logos e dessas coisas, enfio a cruz pequenininha, que é o logotipo, pronto, fica assumido. Nem assumo, está aqui, esta aqui, está a falar disto? Sim. Nem sempre é uma coisa demasiado pensada, nem não. Mas eu devo dizer que esta cruz tem uma história engraçada também, já que falaste nela. É o logo do estúdio. O estúdio não começa por X, começa por R. Esta cruz veio mesmo na altura em que houve... Já foi... Na altura que isto começou tudo, pai, há 6 anos, ou há 5 anos atrás, em que havia a necessidade de fazer um cartaz e de assinar o cartaz. Pediram-te para pôr vários logos e para assinar o cartaz. Eu, na altura, fiz o cartaz inteiro. Só que eu, como vocês devem estar a imaginar, acho que devem começar pelo todo. Há um monte de coisas que fazem parte de um cartaz. E um cartaz sem logotipos é mais uma ilustração do que um cartaz. E os logos não têm que estar só no fundo, nem só no canto. Podem fazer parte da composição ativa. No fundo, são elementos do cartaz. A minha opinião. Tanto que a cruz surgiu uma vez em que eu tinha que fazer um cartaz e assiná-lo. E pus um quadradinho e pus um placeholder, a dizer, eu ainda não tenho logo, a dada altura de fazer o logo durante o processo do cartaz e meto aqui o meu logo. Então fiz um quadradinho, pus uma X no meio. Chegou a altura do deadline, o cartaz tinha que ser entregue e eu ainda não tinha logo, por isso disse, olha, vai mesmo assim, um quadrado de X. É fixe, é a ideia de estar assinado, mas por alguém que faz identidades que não tem uma identidade própria. Depois a pensar sobre isso, cheguei à conclusão que se calhar não valia a pena ter uma identidade. Se tu fazes identidades para os outros, se calhar a tua identidade são as que tu fazes e não a tua. Por isso, toca anular a tua. E daí que surgiu o logo. A maior parte dos cartazes que têm assim, o logo gigante como este são autopromovidos mesmo. Quando tu vês um cartaz bem grande tem o logo pequenino aqui, ou num canto, ou qualquer coisa, nem sempre. Sim. Eu compreendo que pode ser um bocado confuso, que eu vou publicando montes de coisas e muitas vezes faço derivações do trabalho final, porque o trabalho final ainda não pode ser mostrado. Pronto, e a coisa aparece lá com um X no meio para destruir o processo. Sim, às vezes o resultado final não é tão interessante que acabo por não publicar. Mas daí a pergunta. Obrigado. Quem é a seguir? Olá, a minha questão era, naquele trabalho da Suíça do livro, em que tinha que entender o artista, que era mais renascimento e isso, eu queria saber o nome para tentar entender como é que conseguiu construir em si o final, porque eu gosto deste grafismo assim e gostava de entender como é que conseguiu dar a volta sabendo que não conhecia nada. Sim. Era essa a minha questão. Não, há aqui, neste processo, há um grande desentendimento, uma perda na tradução mesmo grande. Desde o início da proposta, em que te dizem faz uma paginação e tu fazes, por isso não tens um contacto tão direto assim. A informação que tu tens do artista é o facto de saberes que a biologia está em alemão. Por isso, a distância que tu acabas por ter é um Google Translate do alemão para inglês. Daí que eu não sei se conceptualmente isto está muito próximo do trabalho. Basicamente o que fiz foi olhar para o grupo do trabalho inteiro dele, tentar chegar à conclusão de que se calhar ele também não leva a coisa assim tão a sério e daí ter uma transparência muito grande da questão da moldura e dos esqueletos e da construção. E se tu pegares numa regra de ouro num quadro, deste tipo de regras, e puseres em cima dos quadros dele, vais ver que há coisas que batem certas. E dessa pesquisa surge esta ideia, a ideia de fazer a mesma coisa, não igual, não para transmitir a ideia dele, porque no fundo tu nunca vais perceber a totalidade do que ele tem, mas tu podes usurpar o mesmo processo de construção e fazer a mesma coisa em cima de grelhas editoriais. E daí a resposta. Foi mais por aí. Mas podes procurar, o nome é este. Ok, era isso que eu queria saber. Principal. Como é que tu fazes para gostares de uma coisa que não gostas? Por exemplo, gostaste da parte do metal, que é fantástico, não é? E coisas de hip-hop, tipo ranhosas e pronto. Depende dos gostos, como é que tu consegues a ver o meio em que tu gostas? Como é que tu fazes? Estás a esquecer de uma coisa. Nessa comparação, que é uma comparação difícil, Sim. o que me fez levar de uma a outra foi uma paixão. Aqui a vontade era impressionar mesmo a miúda.
causa de mudar a vida. Mas em termos de trabalhos, como é que tu fazes? Um trabalho que tu achas que é horrível, que não gostas daquilo, como é que tu consegues fazer com que no final gostes daquilo que tu fizeste? Como é que... Tu nem sempre gostas do resultado final, devo dizer isso. Não gosto de tudo, por isso é que também não estou todos os trabalhos. E há trabalhos que também tens que fazer uma distinção clara entre se é pão com queijo, estás a ver? Ou se é o bolo que tu vais construir ao final do dia. Se é aquele que tu tens que despachar logo de manhã, porque não tens assim tanto interesse. Por várias coisas. Porque o orçamento não justifica, porque o teu cliente é um mega chato ou porque tu não gostas do projeto. E se estes três te combinarem, é pão de manteiga. Tu fazes rápido ou então comissarias a alguém, sabes? Que desenvolve o trabalho contigo e fazes a coisa bem. Sempre sem ser desonesto. Quando estou a dizer isto, não é fazer um trabalho mal de propósito. É tu perceberes que tens que fazer sempre o melhor trabalho da tua vida, mas se estás entusiasmado com o projeto, tens que fazer o melhor trabalho da tua vida durante 2 semanas, e se o teu projeto não te interessa, tens que fazer o melhor possível durante 3 horas, que é o tempo que paga, que te justifica fazer isso. E nessas 3 horas dás o litro, e quando acaba. Fica como ficar. Tipo, não há nenhum trabalho que é melhor do que o outro. Isso é aquela questão, diria eu, de designer, e que é incrível enquanto ser designer de comunicação, é que se tu um dia estás a trabalhar o projeto do Porto e estás a pensar em futebol, não sei se gostas de futebol, eu não gosto, por isso tens de descobrir como é que tu podes perceber o universo de futebol para comunicares com o pessoal que gosta desse universo. No dia a seguir estás a trabalhar uma marca de tintas, tu não percebes nada de coatings e de vernizes e não sei o quê. Tens de descobrir todo esse universo para perceber qual é o lifestyle que tu podes promover e isso acaba por ser sedutor, tentas fazer essa descoberta. Eu acho que em suma é a curiosidade que te guia. No dia a seguir, se estás a comunicar um cartaz de evento, uma música, mesmo que seja para músicas que tu não gostas, como há aqui um projeto que se chama Indisciplinas, eu passei alguns cartazes muito rápido, mas se fores ao site que está lá, há montes de estilos de música, mas o que interessa ali não era tanto o estilo de cada uma, tinha mais a ver com o ciclo de eventos. E para tu promoveres cada artista, tens que perceber um bocado do universo, quer tu gostes, quer tu não gostes, descobres e tentas encontrar pontos de comunicação. Pode fazer com que... Eu acho que invariavelmente tu acabas por gostar do trabalho no final, porque foste tu que o fizeste em o teu traço. Podes não gostar de como tu o fizeste, não é? Do resultado final, mas também não és obrigado a gostar, porque tu não és artista no fim, não tens que ser orgulhoso do teu trabalho. O barómetro para o teu trabalho estar bem ou não resolvido é tu conseguires perceber. Se percebeste a ideia e se a comunicaste bem, se o público que tu querias chegar se percebeu a ideia, se eles perceberam, o trabalho está feito. Nem que esteja feio. Acho que a questão estética aqui não entra. É mesmo uma questão analítica, em que tu, se queres comunicar algo, se tens uma ideia daquilo que queres comunicar, tens que perceber como e fazes essa coisa. Pronto, tens que chegar até lá. É o processo que importa. O resultado final, às vezes sim, outras vezes não. Pronto, tens que aprender a abdicar disso. Não é? Obrigada. Nada. Bom dia. Eu queria perguntar se tu tiraste Biologia, não foi? Não, tu tiraste Design Gráfico? Eu pensei que... Aonde? Não é exato lá em cima. Ok. Pronto, eu ia perguntar onde é que tinhas ganho estas bases, não é? Isto das grelhas não aparece do céu e todas estas bases para os teus cartazes. E um que eu tenho muita curiosidade é aquele em que tu fizeste em japonês, a técnica que tu usaste para transformar uma coisa tão direita numa coisa tão abstrata que até parece texturas mesmo de tintas e uma coisa mais plástica. Esse mesmo. Deixa eu ver se eu me lembro de todas. Biologia não acabei. Design fiz na ESAD lá de cima, de Matosinhos. Acho que parte do processo de design tem muito mais a ver com ciência, era aquilo que eu estava a falar contigo, tem muito mais a ver com ciência do que propriamente com o processo artístico, tanto que, aquilo que eu acabei de dizer, tens uma estratégia, sabes muito bem aquilo que queres dizer, tens que aprender tudo. Se tens um trabalho editorial, tens que pesquisar muito e perceber, afinal, se queres fazer um bom trabalho editorial clássico, o que é um trabalho editorial clássico? Vais aprender o que é para poderes dar a resposta. É tipo aquela cena mesmo científica, tens um problema e tu não sabes o resultado final e continuas a não saber em design, mas há todo um processo que te leva a tirar conclusões e no fim acumulas o todo. Pronto. Daí, se calhar é o maior ensinamento. A ESAD ensinou-me algumas coisas, acima de tudo o interesse por gostar e acho que muito importante também é o facto de conversares com as tuas pessoas, conversares com os teus colegas e tirares conclusões e arranjares motivações em conjunto. Não é tanto soluções gráficas, é a mesma forma de pensar sobre os projetos e o facto de teres projetos, porque se tu não tens nada, não é? Antes,
precisas ter projetos para conseguires desenvolver ideias. Isso é uma coisa. Quanto a isto, lembra-te que é uma exposição, por isso é um daqueles projetos mais autopromovidos do que propriamente pagos. A técnica para aquilo não é nada de especial, Illustrator all the way, text wraps e não sei o que é para as coisas ficarem afastadas, e tipografia bem desenhada. Para teres origem ao lorem ipsum, procurei Japanese lorem ipsum, certifiquei-me que se tu traduzis o lorem ipsum não diz nada em português e não dizia, portanto é lorem ipsum. O outro, procuras um bocado a tentar descobrir como é que tu dizes uma coisa, em japonês também é a mesma coisa. Depois deste processo eu entusiasmei-me a dada altura, há pouco tempo, e continuo entusiasmado, com Processing. Processing. É uma linguagem de programação Java que te permite escrever uma catrafiada de linhas de código e que, em última análise, o que faz é que pegas no teu computador, transformas o teu computador num escravo visual que faz as coisas por ti. E isso é fixe. Ou seja, imagina que tu queres ter um círculo e que o queres rodar 80 vezes, queres rodá-lo 80.000 vezes sobre si mesmo, num dado ponto, e ver o que é que sai. Podes fazer isso à mão no Illustrator, dá-te uma trabalheira. O processo é matemático. Em Processing, se tu andas a pesquisar um bocado, podes escrever umas linhas de código que te permitem automaticamente, se é matemática, aquilo faz matemática por ti. É como desenhar um Bézier, é matemático. Por isso, se é o seu círculo, pedes para fazer não sei quantas mil interações a partir daquele ponto, tiras print screens do processo. É a cena de design generativo, arte generativa e programares. Há um gajo brutal que tens que ver, Joshua Davis. É ainda mais extraordinário do que eu não sou extraordinário, mas ele é ainda mais extraordinário do que qualquer coisa em palco. O gajo, eu lembro de o ver em off, em Barcelona, ele entrou no palco a correr, tropeçou, caiu, raspou a perna e deu a conferência com a perna a sangrar. É mesmo fixe. E esse geek que dá a conferência com a perna a sangrar e todo tatuado de cima a baixo e que faz skate, é o maior geek de processing que tu podes encontrar. Cabeça no código, por isso. É Java. E este cartaz é isso. É uma programaçãozinha que ele te diz para pegares em cada pixel, para explodires, X%, controlas o ângulo, controlas o stroke, controlas tudo e a partir do bitmap analisa a cor do teu pixel e destrói. Podes dizer se queres um ângulo controlado ou aleatório, depende de como tu escreves o código. É. É isso. A próxima pergunta? Bom dia. Não vi o início da conferência, mas queria, agora por causa do processing, se é algo comum nos trabalhos tentar usar mais essa linguagem do Java, sair um pouco da Adobe nos seus trabalhos, ou foi algo que aconteceu? Isto é um trabalho bastante recente, tem, sei, 2 ou 3 meses ou qualquer coisa, por isso é algo que estou a explorar ainda, comecei a trabalhar. É uma ideia sedutora, o facto de tu... Porque, no fundo, o trabalho final não sai do programa assim, não é? Tu fazes vários print screens e porque eu sei mexer em Photoshop, importo-os para Photoshop e depois a magia acontece a partir daí. O original não terá nada a ver com isto, são linhinhas pretas e depois trabalhas a imagem. Mais do que teres um programa completo que te faz coisas, se isso por um lado é sedutor, era igual também a utilizares um filtro de Photoshop que te faz pixelate, estás a ver? Pronto. Que fazes tu e fazem todos os outros. O importante não é o que é que não é o que o programa faz, é como é que tu pegas o que o programa te dá e transformas em algo único, contigo. Não é? Isso é aquela ideia de tu precisares de um ilustrador para fazer um editorial, tu ou atacas o editorial ou atacas a ilustração, ou fazes as duas, ou então pedes a alguém que te faça um editorial, uma ilustração, por exemplo, porque tu dominas o editorial. E pegando das ilustrações que te deram, tu recombinas para construir algo novo a partir delas. Idealmente melhor, não é? Aqui é a mesma coisa, mas é um processo muito recente. Aliás, eu convido-te a ti, se souberes mais de processing do que eu, e que é muito provável, ensina-me. Eu gostava de aprender. Ou então não me ensines, diz-me só algumas coisas e mostra-me trabalho. Continuamos? Mais perguntas? Bora, pessoal. Vão se arrepender quando saírem do auditório se não perguntarem. Não? Bem, obrigada, João. Tá. Obrigado também por me terem cá.
Não, esperem, pessoal. Ainda há anunciamentos. João Castro vai estar Anúncios. para o workshop às 3 da tarde, na sala 34, e afinal é às 2 que vai haver... Vai haver uma apresentação. Dana Romana, Tiago Batista e Bruno Reis sobre autoedição e publicações de autor. Às 2 da tarde, não se esqueçam. Às 2 da tarde e depois à noite... À noite, Ali na feira. aqui na feira. Sim. E à noite não se esqueçam que há festa no parque, festa de encerramento. Bora! E pronto, Esperamos é por isso. vocês. Ok, obrigada. Tchau.